Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, iniciando mais um encontro feliz entre todos nós neste momento, queremos vos agradecer, vos louvar pela vida, agradecer e louvar Mestre Jesus por estar sempre conosco, nos amparando. E sim, felizes pelo aprendizado com o Evangelho, Joana de Ângeles, queremos vir nesta noite vos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por vossa graça, agora e sempre. Boa noite, caros, queridos amigos. Vamos cumprimentando a Alzira Crepaldi, Sônia Martins, Roberto Mestre, nosso prezado Barros Maurício, todos vocês que já estão chegando conosco para mais esses momentos de encontro com o Evangelho, com Joana de Ângeles, tão bom, sempre um aprendizado novo, sempre momentos felizes, agradáveis e de alta energia, esse que nos reúne segunda, quarta e sexta, e hoje, nesta quarta-feira, mais uma vez juntos. Então, agradecendo a vocês e esperando que, como sempre, tudo esteja muito bem com vocês. E percalços da caminhada, vamos batalhando para superar, Então, agradecendo a todos vocês, hoje nós teremos o início do capítulo 28 do Evangelho, que trata então de preces, para as mais diferentes situações, por nós, pelos doentes, por aqueles que já partiram, enfim, pedindo e agradecendo sempre. Isso aí é muito bom para todos nós. Então vamos iniciar hoje coletânea de preces espíritas. E na sequência, Joana de Ângeles, como sempre, vai falar e nos convidar no Convite à Decisão, no livro Convites da Vida. Então, caros amigos, nossa boa noite também para Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, que também está conosco, e vamos partir para o Evangelho, vamos ver nesse preâmbulo, o preâmbulo da coletânea de preces espíritas, o que o Evangelho então tem a nos falar, e obviamente vai falar sobre a prece. Então, diz o seguinte em seu preâmbulo, no capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Os espíritos sempre disseram: a fama não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que inúmeras palavras estranhas ao coração. Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces. Quando as dão é para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. É também com o objetivo de ajudar as pessoas que têm dificuldades para expressar suas ideias, porque existem as que não se creem em ter realmente orado, se seus pensamentos não foram formulados. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando são ditadas pelo coração e não apenas pelos lábios. Não impõe nenhuma delas, nem censura nenhuma. Deus é muito grande, segundo ele, para rejeitar a voz que lhe implora ou que canta seus louvores. Porque a faz de um modo antes que de outro. Todo aquele que lançasse anátema contra as preces que estão no seu formulário, provaria que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se prende a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Uma condição essencial da prece, segundo São Paulo, é ser inteligível, a fim de que possa falar ao nosso espírito. Por isso, não basta que ela seja dita numa língua compreendida daquele que ora. Há preces em lugar vulgar que não dizem muito ao pensamento, como se fosse numa linguagem estrangeira, e por isso mesmo não vão ao coração. As raras ideias que elas encerram são frequentemente sufocadas pela superabundância de palavras, misticismo da linguagem. A
Principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil nem luxo de epítetos que não são senão enfeites de brilho falso. Cada palavra deve ter a sua importância, revelar uma ideia, movimentar uma fibra. Numa palavra, deve fazer refletir. Só com essa condição, a prece pode alcançar o seu objetivo. De outro modo, não é senão ruído. Vede também com que ar de distração e volubilidade elas são ditas na maioria das vezes. Vêm-se lábios que se movimentam, mas, pela expressão da fisionomia, é mesmo o som da voz. Reconhece-se um ato maquinal, puramente exterior, ao qual a alma permanece indiferente. As preces reunidas nessa coletânea estão divididas em 5 categorias: preces gerais, preces para si mesmo, preces pelos vivos, preces pelos mortos e preces especiais para os doentes e obsidiados, com a finalidade de chamar mais particularmente a atenção sobre o objeto de cada prece e melhor fazer compreender a sua importância. Elas são todas precedidas de uma instrução preliminar, espécie de exposição de motivos sob o título de prefácio. Pois é o que o Evangelho nos fala hoje. Então, deixa claro aqui para todos nós que nós vamos ver nos próximos dias 5 classes de preces que são colocadas aqui no Evangelho para todos nós. Preces para si mesmo, para nossas dificuldades, nossos agradecimentos. Preces pelos vivos, por aqueles que estão conosco aqui no mundo físico. Pelos mortos, por aqueles que já nos deixaram. Preces especiais para doentes e obsidiados. Então são preces específicas para aqueles que são doentes, aqueles que necessitam de uma força um pouco mais forte. Força forte é uma redundância, mas sim de uma força para a sua própria recuperação. E também os obsidiados, aqueles nossos irmãos que estão sob influência de outros irmãos espirituais. E aqui foi colocado para nós, está colocado para nós, um bichinho aqui está caindo, coitadinho, tão bonitinho, deixa eu arrumar o nosso garotinho, que a Célia está preocupada com o bichinho dela, aí estava de cabecinha baixa, triste, agora acho que deu uma melhoradinha, Então, as preces que foram colocadas aqui para nós, que são de uma forma, a gente pode orar de várias maneiras, mas o importante é que ela saia do nosso coração. Mesmo uma prece decorada, que a gente já conhece faz tempo, tipo Pai Nosso, Ave Maria, Crê em Deus Pai, Salve Rainha, todas as egrégias da Igreja Católica, claro, e trazem a palavra do Cristo para todos nós e dos nossos espíritos, tão importantes. Todas elas têm a sua importância para nós, especificamente quando nós nos falamos de coração, que vamos sentindo cada palavra, o que significa cada colocação, cada palavrinha que a gente diga. Ou uma prece espontânea, uma prece que não tem nenhuma formulação, mas que sai do nosso coração, louvando, agradecendo e, claro, pedindo. E essas preces, como foi bem colocado, precisam ser inteligíveis. E quando fazemos preces na companhia de outras pessoas, precisam que nós ouçamos, interpretemos essas preces e que elas falem ao nosso coração. Que por muito tempo tínhamos nas missas na Igreja Católica, as ditas em latim, ninguém entendia absolutamente nada, ou só ficavam no amém quando o padre lá falava amém. Então é muito difícil. E mesmo uma reunião em nossa casa, um evangelho no lar, se houver alguém que fala em outra língua, nós sabemos a dificuldade, não vamos entender. Então o essencial é sempre que ela seja inteligível, uma condição importante para nós. Para sentirmos o que ali está sendo dito e, claro, que nós falemos do nosso coração sobre nossos louvores, sobre nossos agradecimentos, sobre nossas necessidades quando fazemos nossos pedidos ao Pai Celestial. E nesse capítulo nós vamos ver prece de vários matizes para várias situações. Então nós encontramos uma quantidade imensa de preces aí, para nossas dificuldades, para nossa alegria, pedindo uma ação de graças, pedindo por aquele que sofre, por aquele que já morreu, por aquele que está sofrendo, enfim.
Quando tivermos necessidade de uma prece e para uma situação específica, podemos recorrer ao Evangelho, no capítulo 28. Está aí à disposição de todos, né? E na internet também é fácil, para quem costuma lá, pode baixar o Evangelho, só colocar, né, Evangelho segundo o Espiritismo em PDF, baixa e fica com ele aí inteirinho. E na necessidade, vamos lá olhar, procurar a prece, que sempre é esse contato tão importante com o nosso Pai Celestial que nós fazemos, né? Tá bom? E nós vamos começar então, na sexta-feira, falando sobre a oração dominical, sobre o Pai Nosso. Nós vamos ver partes por partes do Pai Nosso, o que quer dizer cada construção, cada frase, a importância de sabermos exatamente isso, para valorizarmos ainda mais aquilo que nós dizemos, que muitas vezes falamos maquinalmente, simplesmente ficamos falando, porque conhecemos já de cor salteado, não vou dizer de trás para frente que é exagero, mas de cor salteado sim, conhecemos, e precisamos estar atentos a ela também, porque assumimos responsabilidades ao dizer o simples Pai Nosso. E a concentração é necessária para evitar que estejamos orando as preces que a gente conhece de cor e ao mesmo tempo pensando em outras coisas, o que praticamente acontece. Uma aguinha, porque eu já estava percebendo aí que ia tossir. Então agradecemos também aqui a presença do Cicelino, Bárbara Santana Neri, Fábio Fidelli, já deixando aí também o seu boa noite. E é isso, nós vamos ver então, a partir de sexta-feira, preces para as mais diferentes situações, e é muito importante também estarmos cientes, né, do que nós falamos e pedimos em nossas preces. Ok, meus amigos? E vamos ver então que Joana de Ângeles, que está chegando aí para todos nós, no capítulo 10 do livro Convites da Vida, e ela vai falar então para nós, vai nos convidar à decisão. Convite à decisão. Vamos ver então o que ela nos fala a respeito. Ok? Vamos lá. Será possível o consórcio da espiritualidade com as ambições mundanas? Será crível amar as estrelas e demorar-se no charco? Pode-se estudar o bem e cultivar a ilusão? Permite-se o concurso da saúde no organismo debilitado? É factível a dedicação à caridade e o comércio com a rebeldia? Disse Jesus com propriedade inalterável: não se serve bem a dois senhores. Sem dúvida, não nos encontramos diante da necessidade de construir comunidades novas em que a ojeriza ao mundo se patenteie pela fuga às responsabilidades humanas. Não estamos diante de uma imposição para que se edifiquem células quistosas, no organismo social, em que os seus membros se transformem em marginais da vida contemporânea. Desejamos aclarar quanto à necessidade de que aquele que encontrou a rota luminosa da verdade, por um princípio de coerência natural, não se deve permitir engodos. Desde que não se podem coadunar realidades que se contrapõem, tu, que conheces os objetivos da vida, não deves permitir fixações e posições falsas, que já deverias ter abandonado a benefício da paz interior. Enquanto, convivendo com atitudes dúbias, navegando no mar das indecisões, estarás na crista e nas baixadas das ondas das dúvidas, sob as contingências das posições emocionais em atropelo. O convite do Cristo tem sido sempre imperioso. Tornando-se ou tomando-se da charrua, não se deve olhar para trás. Diante do desejo de retificação, marchar para o bem e não tornar ao pecado. Imprescindível, decidas o que desejas da vida, como conduzires a vida, qual a ideia que fazes da vida e, por fim, marchar na direção da vida
que venhas a eleger como rota. É o que nos fala, é o que nos diz aqui Joana de Ângeles. E aqui ela nos fala sobre o quê? Sobre nossas decisões. Sobre como que nós estamos espiritualmente, moralmente, e caminho queremos seguir. Caminho do bem, ou caminho que muitas vezes é mais fácil, como se diz na própria Escritura, aquela porta mais larga, onde você vai, conquista o que você quer, mas que por trás da conquista tem lá certas responsabilidades duvidosas e que serão tanto penosas para resgatar futuramente. Você pode ter uma vida material tranquila, na abundância aqui, mas a questão que deve ser colocada, e nós devemos fazer essa pergunta: como conseguimos esta vida fácil, tranquila? Qual foi o nosso custo? Porque se não tivermos praticamente custo nenhum para conseguir aquilo que nós desejamos nessa existência, esse custo vai vir depois na cobrança, nas encarnações posteriores, não tenhamos a mínima dúvida. Até porque nós estamos o quê? Então, quando nós passamos por grandes dificuldades, e sabemos que muitas dessas dificuldades têm lá a sua origem em coisas erradas que fizeram no passado espiritual. Então, muitas das nossas grandes dificuldades têm essa origem. E sim, que dificuldade que na realidade vai servir como resgate, como expiação daquilo que fizemos errado. Então, se nós já também fizemos errado nesta encarnação, o tempo da correção é nesta encarnação. Porque nós já estamos trazendo em nossas costas, vamos dizer assim, como aquele caramujo que carrega aquela concha imensa, nós estamos trazendo em nossas costas os erros do passado. E a cada encarnação é a oportunidade de expiarmos esses erros, nos recuperarmos. Então, como a vida material nos oferece, em tantos casos, uma maneira mais fácil de conseguirmos nossos objetivos, tudo tem seu custo. Se não é cobrado nessa existência, nas próximas será cobrado com certeza. E às vezes poderá ser muito mais doloroso do que nós imaginamos. Então, Joana de Ângeles fala para nós sobre nossas decisões, sobre o caminho que nós precisamos tomar e seguir o caminho, né? Especialmente se estivermos no caminho daquele que nós consideramos o bem. Por bem está ali colocada a prática das virtudes, né? Se nós somos, sim, generosos, caridosos, se nós somos indulgentes, conseguimos praticar o perdão, começar a praticar o perdão, se nós somos respeitosos com os outros, se nós praticarmos a caridade, a fraternidade, a solidariedade, sabemos agir com justiça, se nós temos essa ciência que nossas atitudes estão de acordo com as virtudes solicitadas por nosso Pai Celestial através do nosso Mestre Jesus, prossigamos nesse bom caminho. Não há dúvida quanto a isso. Mas se nós estamos enveredando por coisas que fogem a este panorama, precisamos tomar o cuidado, né? Não nos esqueçamos que Jesus nos disse 2000 anos atrás, mas que serve para todos nós nessa vida presente, quando aquele nosso irmão ia levando seu louvor, que na época era louvor material, né? Nosso Pai Celestial, ele passando, Jesus perguntou: aonde vais, né, meu irmão? Vou deixar ali meu louvor no altar, meu louvor ao Senhor, meu agradecimento ao Senhor. Na época era um bem material, às vezes sacrifício mesmo, né? Cordeiros, pombos, etc. Jesus simplesmente fala para ele: olha, na linguagem aqui, olha, meu filho, meu irmão, é uma grande atitude, mas antes de louvar a teu Pai Celestial, vai lá, volta, deixa o louvor ali no pé do altar, te esperando, e antes vai lá se reconciliar com o teu irmão. Se ele disse isso, quem somos nós para questioná-lo? Especificamente, se temos este conhecimento das responsabilidades que nós adquirimos quando realizamos coisas que sabemos serem erradas, que levam ao prejuízo dos outros. E se nós realizamos mesmo inconscientemente, também tem a sua responsabilidade. Pode ser um atenuante até espiritualmente, pode, mas tem a sua responsabilidade. Queira ou não, você causou um prejuízo a alguém. E tudo é uma questão de responsabilidade.
Por isso que Joana de Ângeles hoje nos convida à decisão. Que caminho estamos seguindo? Se ele é o caminho ideal, vamos prosseguir. Se a nossa consciência nos diz que é o ideal, prossigamos. Agora, se nossa consciência nos alerta, nos cutuca, vamos revisar. É o melhor que nós podemos fazer, né? Muito bem, vamos então cumprimentar nossos queridos amigos aniversariantes. Olha aqui. Hoje a Bruna Tubarão, Edu Virges Ferreira, também José Edson Colpas. Parabéns, queridos amigos, Deus abençoe imensamente, com muita saúde, né? Muito luz na caminhada. Mesmo desejo para o pessoal que aniversaria amanhã, já quinta-feira. Irane, Lucena, Arnaldo Cardoso, Gustavo Kissel, a Silvia Farias, a Silva Neuva Duarte. Para vocês também, nossos desejos de um grande dia de aniversário, com muita saúde, muita paz. E para todos, sempre a recomendação de plantar sementes boas pela caminhada, porque a colheita vem, né? E aí a gente volta no texto da Joana de Ângeles, que fala sobre nossas decisões. Análise para ver se o caminho é bom, porque a colheita vem depois. Se for bom, que maravilha, né? Mas se não for bom, vamos penar um pouquinho, né? Frutos não serão lá tão saborosos. É isso. E olha, só estamos numa quarta-feira, daqui uma semana já é exatamente a véspera do Natal. Olha que beleza. Nesse horário estaremos esperando já o Natal chegar com toda a sua magia, sua alegria, tudo aquilo que vem embutido no coração de todos nós. Então uma boa semana, até semana que vem também, né? Vamos então para o encerramento e nós vamos fazer esse momento agora de prece, que nós vamos começar as preces no Evangelho a partir de sexta-feira, mas vamos, claro, também aqui fazer a nossa prece. Abrir nosso coração, levar nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, pedindo a intercessão de nosso Mestre Jesus, dos bons espíritos. E por bons espíritos, quando a gente fala bons espíritos, falamos todos aqueles que são realmente bons, são no caminho do bem, aqueles jamais esclarecidos e que, claro, também estão lá, né? São todos os santos, santas da Igreja Católica também, que são espíritos já, né? Com certa, vamos dizer, qualidade nas suas atitudes, que a gente ainda continua aqui perseguindo. Então, vamos orar, né? Edmar José Bueno, nosso abraço, Sônia Martins também aí, também para o Roberto Lara Ribeiro, nosso momento de prece, nosso momento de agradecer. Então vamos pedir por nossos irmãos, vocês vão mentalizando aí, familiares, amigos, vocês mesmos, né? E a todos aqueles a quem vocês querem mandar seu nome para que nosso Pai Celestial tenha aquele carinho, porque Ele conhece as necessidades de todos nós. Mas pedir é sim reconhecer a bondade do Pai, a sua misericórdia. Não é ficar isento, simplesmente esperando o que acontece, porque Ele sabe que eu tenho, que meu corpo físico tem, como que minha mente é, Ele sabe como eu penso, então Ele sabe tudo, por que eu vou orar? Orar é reconhecer a soberana justiça, sabedoria e amor do Pai Celestial para conosco e a maneira de nós nos contatarmos com Ele. Então vamos relaxando, vamos lembrando das pessoas que necessitam para a nossa prece e vamos então orar, sim, pelo Claudemir Ruiz, pela Jandira Vieira Furlan também, Maria Aparecida Braga, Gabriel Ruiz Miller, Tercília Antonella, nossa irmã, Antônio Donizete Neves, nossos queridos Barros Maurício, também a Adriana Dona Talabasso, Maria das Graças Barbosa Pires, Luiz Ferra, Cecília de Paula Rosa de Cresce, Orlando Lameu, Elaine Pironi, Liana Saldanha, a Jéssica Svensson, o Gustavo Piloto Andrieta, a Isabela Esferra, a Rovani Nicolucci, Mirella Nicolucci, Miguel Antônio Pinheiro, Márcio Gabriel Pinheiro, Jaime Facioli, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Delcio Nunes da Silva, Cláudio Calé Filho, Amanda Graziela Cassiano, Aline Priscila de Camargo, também a Maria Angela Dona Bela, a Luziane Esferra e a Isadora Pérez Garcia, também pelos nossos amigos, né, particulares, que a gente coloca em nossa mente, Dona Maria Terezinha da Silva, também nosso querido André se recuperando e nossa querida Ivonete Bueno Quirino, aqui, vizinha nossa, que aliás encontrei com ela ali embaixo na hora que eu cheguei. Ela está feliz, está muito bem, porque ela teve problema, né, de locomoção aí, quebrou o osso, etc. E ela estava feliz que ela estava andando já com uma mão só, né, segurando
E eu a encontrei um tempo atrás, ela estava com muita dificuldade, agora ela está firme e forte. E ela me disse, agradecendo sempre a Deus e as preces aqui por nossos amigos, por todos nós. Por isso que é tão importante. Então vamos fazer a nossa parte com alegria e vamos orar a partir desse momento. Vamos lá? Pai nosso, que estás no céu, que estás em nosso coração, querido Mestre Jesus, sempre conosco. Amado Pai, seus filhos aqui reunidos neste momento vos agradecem pela vida, vos louvam por tanto amor colocado sobre todos e para todos nós, agradecendo sempre, Mestre Jesus, e nós reunidos, felizes por podermos comungar este momento de fé, e uma vibração amorosa que transcende nosso corpo físico, levamos a vós nosso louvor, nosso agradecimento e também, Pai, nossas súplicas, nossos pedidos, pedindo energia, força para todos nós nas dificuldades da vida, abençoando assim os aniversariantes felizes desses dias, os pais, tantos e tantos pais que trazem seus filhos ao mundo. Pedimos sim, Pai, por estes que estão nos deixando nesses dias, retornando ao plano espiritual. Pedimos por nossos entes queridos, familiares, amigos, que já retornaram e estão caminhando na procura de sua evolução espiritual. E, Pai, a estes que demos aqui os nomes, a estes que em nossos lares mentalizamos, pedimos suas bênçãos, pois conheceis as necessidades de cada um, fortalecendo para a caminhada junto conosco. Assim abençoa nossos familiares, nossas famílias, todos nós, aqueles que estão conosco, caminhando perto de nossos corações, mas todos os seus filhos espalhados por este mundo, muitos em grande sofrimento e por nossa ignorância, por nossa ganância, egoísmo. Auxilia-nos a eliminar esses sentimentos ruins e abençoa os dirigentes das nações para que trabalhem pelo povo, acima da vaidade e do orgulho tão comuns. E pedimos suas bênçãos àqueles irmãos todos que estão à procura do trabalho, àqueles que cumprem as suas obrigações e àqueles que nos dão trabalho. Abençoa ainda, amado Pai, sim e sempre, nas suas casas de oração, onde seus filhos vão vos agradecer, vos louvar, felizes, sejam casas de quaisquer cultos. E sim, que suas bênçãos estejam fortalecendo a estes que estão chegando ao mundo, aos nossos jovens, às nossas crianças, nossos adolescentes, que chegam nesta fase da existência decidir o seu caminho, e que esse caminho seja sempre fortalecido no amor, no respeito, na paciência, tolerância, no perdão, na indulgência, fraternidade, para que a sabedoria adquirida possa sempre ser aplicada com a justiça, com a sua justiça. Por isso, Pai, agradecemos e pedimos que nos auxilieis também a recuperar este planeta que já tanto prejudicamos. E levamos a vós a prece abençoada de nosso querido Mestre que nos diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido.
Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Porque vosso é o reino, é o poder, é a glória para sempre. E sim, pedimos suas bênçãos sobre todos nós que nos reunimos nesse instante, e para todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem. E seu amor, suas luzes, seus bálsamos de luz, suas bênçãos estejam sobre todos, auxiliando no equilíbrio de nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, na harmonização de nossas mentes, e que assim harmonizemos luminosamente, amorosamente, nossos lares, nossas famílias, e onde formos levamos seu amor. Abençoa assim nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos e nossos irmãos que precisam sair dos caminhos obscuros por onde estão andando, retornando à sua luz e ao caminho do amor. Por isso, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Então, amigos, que bom, não é? Podemos estar juntos, que bom. Claro, podemos aqui nos reunir mais uma vez, fazer nossas preces, orações, pedindo, recomendando, desejando o bem. Então mandamos aqui o nosso abraço aí, que é para Bruno, Tubarão, lá de Tubarão, Santa Catarina, que também está conosco. Então um grande abraço pelo seu aniversário, que sua caminhada seja iluminada sempre por muita saúde, decisões felizes. Bruna sempre plantando as boas sementes, como a gente diz, né? Colheita vem para todos nós. Então, que Deus abençoe você, todos os aniversariantes felizes desses dias, de hoje e de amanhã. E para todos vocês também, queridos amigos, nosso agradecimento, meu da Célia, um beijão muito grande para todo mundo, aquele abraço, coração a coração, desejando sempre muita paz. E estamos marcando, então, nosso compromisso, nosso novo encontro, iniciando as preces da coletânea de preces, sexta-feira. Estaremos de volta com a graça de Deus, sua permissão, suas bênçãos, juntos, saudáveis, porque é a semana do Natal que estamos iniciando, com a graça de Deus, juntos, amorosamente, que esse amor se amplifique à medida que os dias vão passando e a data em que comemoramos, né, a luz que veio ao mundo, chega mais próxima. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco, conosco, agora e para sempre. Vamos distribuir essa paz e esse amor onde quer que formos, para todas as pessoas, e recebemos muito mais em troca. Fiquem todos muito bem, uma linda noite, bons, maravilhosos dias pela frente, até sexta-feira. Tchau.